Olá, meus amados irmãos em Cristo. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio, da Comunidade Cristã Pentecostal de Brasília. O Evangelho sem mácula, Jesus no centro e não o homem. Venho trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem que eu creio que vai te edificar. Eu quero ler um texto contigo, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Depois você pode estar lendo, fazendo uma reflexão, fazendo uma análise do texto, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é absoluta, é a nossa regra de fé e prática como cristãos. E eu quero ler um texto aqui em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8. É um texto muito explicativo, um texto que eu creio que vai te trazer edificação. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, esses princípios aqui, esse conjunto que Paulo fala, algo assim tremendo, algo maravilhoso. Ele vai dizer tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável. E aí ele vai seguindo o texto. Eu quero lhe fazer uma pergunta e quero que você responda ao seu coração. O que é moral e imoral? O que você entende como algo moral e algo imoral? Esse é o tema dessa mensagem. E a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, como eu havia dito, e nela nós encontramos. Deus ele fala conosco por meio da palavra. Deus nos ensina esse conjunto de normas, de regras, de princípios que regem a nossa vida, que nos ensina a sermos pessoas moralmente diferentes ou pessoas que têm uma vida pautada na verdade. Por isso que Paulo vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Então, a mentira, por exemplo, é o contrário de moral. A injustiça também é o contrário de moral. A impureza e envolve todo tipo de pecado, de promiscuidade, de prostituição, o sexo fora do casamento, né? Por exemplo, a nossa juventude, que hoje precocemente estão tendo experiências sexuais ainda muito jovens. E nós vemos desde o princípio, lá do livro de Gênesis, Deus conservando o povo justamente a essa moralidade, para que a humanidade viesse viver de uma maneira equilibrada. E, infelizmente, nós estamos vivendo o contrário à moral. Por exemplo, a Bíblia nos ensina algo e a nossa geração vive o contrário. Aquilo que é moral, isso também podemos falar sobre cultura, aquilo que para uma cultura é algo moral, para outra é imoral. Só que existe um conjunto, existe um princípio que rege toda a humanidade. Por exemplo, a mentira. Não tem como, a mentira ela é mentira em qualquer lugar. O sexo, ele é sexo em qualquer lugar da face da terra. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele nos ensina que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Então, eu queria fazer aqui uma breve explicação de cada um desses pontos que Paulo fala, dentro daquilo que nós estamos abordando aqui sobre moral e imoral. Ele vai dizer tudo que é verdadeiro, então toda a verdade. A mentira ela é contrária a Deus, Deus ele é verdade, Deus é a própria verdade. E nós vivemos uma geração que está habituada com a mentira, está vivendo diariamente isso através das redes sociais. Hoje cria-se vamos dizer assim,
virou uma marca, né, o tal do fake news, né, onde as pessoas elas criam, inventam coisas e ali vai se proliferando e enganando as pessoas. Então, moral, verdade, a verdade é algo moral e Deus é a própria verdade. Respeitável, né, aquilo que é respeitável, que tem dignidade, aquilo que traz peso, a pessoa respeitável, uma pessoa que respeita as leis, respeita as autoridades, respeita a esposa, respeita os filhos e vice-versa. Tudo que é justo, olha que coisa maravilhosa, tudo que é justo, justiça, né, equilíbrio, nem para um lado nem para o outro, né, porque a justiça ela está alinhada com a verdade, né, a justiça não pode caminhar com a mentira, porque quem mente é injusto, e se você é injusto com alguém, logo você vai também ser injusto consigo mesmo. Tudo que é puro, então pureza envolve santidade, a pureza envolve a verdade, envolve tudo. Não tem como nós também fugirmos disso. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha, amável, fala de amor, cordialidade, boa fama, envolve testemunho, também envolve a verdade, alguém de boa fama, alguém que fala a verdade, alguém que tem prazer pela verdade. Se existe alguma virtude ou existe algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ele vai dizer, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Paulo está falando de testemunho, ou seja, ele está colocando a vida dele como um padrão, como um exemplo moral para a igreja, para nós cristãos. Então precisamos resgatar esses valores, irmãos, valores morais da família, os valores morais do casamento, da igreja brasileira, que nos últimos dias tem sido jogado ao lixo, onde a gente tem visto dentro das igrejas uma disseminação de ódio, de injustiça, de mentira, de desonestidade. É claro que as pessoas elas têm que vir até a igreja, elas vão vir com a visão de imoralidade, ou vêm toda suja, e ali nós somos o padrão, nós somos esse testemunho. Como disse o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer que tudo que ouvistes, né, recebestes e vistes nele, seja isso que nós devemos praticar. Então eu acho maravilhoso porque ele traz a responsabilidade para ele. Ele, como cristão, ele está dizendo assim, olha, eu sou um padrão, eu sou um modelo, e tudo isso aqui ele está vivendo. Só que a nossa geração, irmãos, não quer viver isso. A nossa geração tem dado mais valor à mentira, tem dado mais valor à imoralidade. E eu falo isso com clareza, com propriedade. Por exemplo, hoje nós temos aqui o canal do YouTube, nós temos as redes sociais para pregarmos a palavra. E os canais que mais crescem são canais de piadas, de gozação, de mentira, prostituição. Esses são os canais que têm crescido muito, onde a mentira ela é escancaradamente falada, a mentira é idolatrada. Então esses canais têm crescido muito. A imoralidade ela vem desde que o homem cai. Quando o homem ele peca, ele se afasta de Deus, então o pecado ele traz essa deformidade na vida do homem e faz com que ele seja um ser imoral. Ele começa a mentir, ele começa a acusar. E isso se estende, aí tem um exemplo bem claro lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus resolve destruir aquelas cidades por conta do pecado que já estava assim subindo as narinas de Deus, posso dizer assim, o pecado da imoralidade, da prostituição, da promiscuidade, todo tipo de pecado. E isso tudo é imoral aos olhos do Senhor. Então nós precisamos resgatar esses valores, precisamos viver essa moral, viver esse padrão de Deus todos os dias, lutar todos os dias, porque o mundo ele quer nos moldar a vivermos esse padrão da imoralidade. De qualquer jeito, vamos fazer, vamos mentir, vamos nos prostituir. O número de divórcios tem aumentado, o número de jovens que têm experiências sexuais aumenta a cada dia, por conta também da pornografia, enfim. E hoje é um dos mercados lucrativos, né, a pornografia. E hoje a gente tem vários jovens que são viciados, eles são
eles são consumidores assíduos da pornografia, não só jovens. Não existe hoje uma idade assim, vamos dizer, uma classificação de idade para viver essa promiscuidade. Hoje a terra tem assim dado muito mais valor ao imoral do que ao moral. A igreja cresceu na face da terra, o evangelho se expandiu, mas a gente tem visto que os valores espirituais, valores de santidade têm sido esgotados. Quase não se fala mais sobre santidade. Nós não temos visto padrões, famílias padronizadas, um casamento duradouro, onde os pais ali tinham aquele conservadorismo, o padrão homem, o modelo mulher bíblico, tem se perdido ao longo dos anos. E isso tudo sinaliza para a vinda de Cristo. Então, a pergunta que eu fiz no início, e quero terminar com essa pergunta para você: o que é moral e o que é imoral para você? O que é a moral de Deus, os princípios, a verdade, pureza, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude. E a imoralidade é o contrário da moral. E a nossa geração tem dado mais valor àquilo que é imoral do que àquilo que é moral. É tanto que a mentira hoje, ela não tem sido mais rejeitada. Por exemplo, há uns anos atrás, a palavra do homem tinha muito mais peso do que um papel assinado. E hoje, as pessoas, elas reincidem os seus contratos, elas mentem, fraudam. Isso envolve todas as esferas, política, religiosa. Infelizmente, nós não podemos aqui dizer que nós estamos isentos, não. Todo ser humano, ele está remando, e se não remar contra a imoralidade, infelizmente, ele vai sendo moldado e daqui a pouco ele está vivendo tudo que a Bíblia condena. Amém, meus queridos? Então vamos condenar aquilo que a Bíblia condena com relação à imoralidade. E assim nós seremos uma igreja forte, uma igreja que vai testemunhar, que vai protestar contra o pecado. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração. Moral ou imoral? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e vamos continuar pregando a palavra. Foi para isso que Jesus nos chamou, para pregar a santa palavra dele. Quero fazer uma breve oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e também pela nossa nação. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai querido, agradeço por esta rica palavra e sei, meu Deus, que tudo, absolutamente tudo, está no controle do Senhor. Pai amado, que nós possamos aprender a viver esses princípios da moralidade, sermos pessoas, meu Pai, separados, viver esse padrão bíblico, viver esse exemplo, meu Pai, cujas as vidas, a maioria delas não tem buscado. Mas eu oro por esta família, eu oro, meu Pai, por esta pessoa, eu oro por esta nação. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei que um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de mudar uma nação, como também uma mulher, como também um jovem e uma criança. Então levanta, Senhor, nesta nossa nação, famílias que queiram zelar, que queiram lutar, meu Pai, por aquilo que é moral, pela santidade, pela verdade, por aquilo que é puro, Senhor, por aquilo que é respeitável. Ó, Senhor, abençoa a nossa nação, abre o entendimento, dai sabedoria à nossa liderança, que a igreja brasileira, Senhor, que a comunidade cristã brasileira, Pai querido, venha se voltar para a Tua santa palavra, porque a Tua santa palavra é a nossa regra de fé, é a nossa regra, meu Deus, de viver por meio dela que nós somos ensinados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.